O que me traz aqui, na tarde de hoje, no plenário da Assembleia, é a crise hídrica que vivemos na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tenho alertado essa situação aqui na Assembleia há pelo menos 3 anos. E a situação que se agravou quando tivemos o crime ambiental de Mariana, com o comprometimento da bacia do Rio Doce, foi muito mais agravado com o crime ambiental da cidade de Brumadinho. Nós corremos o sério risco de abrirmos a torneira em breve tempo e de não termos água para beber, para dar para os nossos filhos, para nossas escolas públicas, para os nossos postos de saúde, para os nossos hospitais em Belo Horizonte e região metropolitana. Nós dependemos fundamentalmente na região metropolitana de 2 bacias, a bacia do Rio das Velhas e a bacia do Rio Paraupeba. A bacia do Rio Paraupeba foi assassinada pela Vale. A Vale matou 300 pessoas em Brumadinho, matou a bacia do Rio Doce no crime de Mariana e matou a bacia do Rio Paraupeba no crime de Brumadinho. E corre o risco sério de matar a população da região metropolitana de sede. Eu estou falando dos apartamentos de luxo de Lourdes e do Belvedere, e estou falando dos mais simples barracos de periferia, de vilas e favelas dessa cidade. Não teremos água para os nossos filhos, não teremos água para os postos de saúde. E aí vejamos se com o minério da Vale nós vamos conseguir matar a sede do nosso povo. E o que me assusta é a negligência de 2 personagens principais nesse processo. Um, da Copasa, a nossa companhia de saneamento, que é absolutamente conivente com o que vem acontecendo com os crimes ambientais contra as nossas bacias nos últimos anos. A bacia do Rio das Velhas, que já foi pujante, que já foi importante, hoje não passa de um fiapo d'água, de um filete d'água, que não tem condições de suportar o excesso de demanda que vem sofrendo nos últimos meses e que vem sofrendo nos últimos anos. E a outra negligência, o outro silêncio ensurdecedor vem da Avenida Afonso Pena 1212, da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil. Ele é prefeito da capital do estado, ele é o principal cliente da Copasa no estado. Era obrigação dele estar liderando nesse momento, como prefeito da capital de Minas, um processo de discussão profundo desse caso. Nós já temos um diagnóstico da Câmara Municipal de Belo Horizonte que fala claramente, através de uma CPI, da realidade, não é nem da possibilidade, é da realidade que temos para enfrentar em breve de uma crise hídrica em Belo Horizonte. Resultado que, não por coincidência, é o mesmo da CPI da Assembleia e que é o mesmo da CPI da Câmara Federal, o que mostra que não há partidarização no assunto. São deputados do PSDB, do PT, do PMDB, do PV, do Cidadania, do Partido Novo, de todos os partidos e nos 3 níveis de poder, municipal, estadual e federal. E mesmo assim, continuamos com um silêncio ensurdecedor das principais autoridades desse estado. Quero repetir aqui, nós corremos, deputado Fernando, o risco de abrirmos de norte a sul, de leste a oeste, do Barreiro à Venda Nova, de abrirmos a torneira nas nossas casas e de não termos água para dar aos nossos filhos em muito pouco tempo. Nós já estamos começando a pedir a presença de Deus nesse processo, porque precisamos de muita chuva nesse final de ano, para que não falte água em nossas casas no ano que vem. E isso não é opinião ou posição política ou partidária. Isso são estudos técnicos da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal e mais, de comitês importantes de monitoramento das bacias hidrográficas da região metropolitana. Eu estive recentemente com o Poliano, que é o coordenador do projeto Manuelzão, e o coordenador que nós temos da bacia do Rio das Velhas, que está em pânico com o que está acontecendo hoje na região metropolitana de Belo Horizonte. Aquela que foi uma bacia, hoje é apenas um filete d'água. Aquela que foi a solução hídrica para 5 milhões de habitantes da região metropolitana, não é mais, porque da onde só se tira, uma hora acaba. E é o que está acontecendo
na bacia do Rio das Velhas. Nós perdemos 40% da nossa capacidade de exploração hídrica, que é a bacia do Rio Paraopeba. E agora nós temos que tirar 100% da onde abastecia 60%. Isso será impossível. Nós não vamos dar conta, exceto se tivermos uma média histórica de chuvas muito acima da que tivemos na última década. Me assusta muito a conivência dos líderes de Minas Gerais com isso. É papel dessa Assembleia, é papel da Câmara Municipal, é papel do prefeito de Belo Horizonte, dos outros prefeitos da região metropolitana. O ser humano vive sem praticamente tudo, mas sem água nós não vivemos. É fundamental que a Prefeitura de Belo Horizonte lidere esse processo, porque ela, a Prefeitura de Belo Horizonte, é quem tem força de contrato, de força, de pressão e de mídia, né? Que afinal de contas está gastando 200 milhões de reais em publicidade. Primeiro, para conscientizar a população da possibilidade real de uma pane seca na região metropolitana. Esses 200 milhões de reais escandalosos que estão sendo gastos pela Prefeitura de Belo Horizonte não gastaram R$1 em educação, em conscientização da população para a possibilidade de uma crise hídrica, de uma pane seca na região metropolitana. E além disso, não usa o seu poder de força, de articulação, de visibilidade para levantar a voz sobre o mais grave problema que temos hoje na nossa região metropolitana. Corremos o risco de ficarmos 5 milhões de mineiros, belo-horizontinos e moradores da Grande BH sem água no próximo ano e não fazem e não falam absolutamente nada a respeito disso. Tenho sido praticamente uma voz solitária nesse processo e nesse enfrentamento aos criminosos da Vale e àqueles que têm sido complacentes com a Vale, como o governo do Estado de Minas Gerais ao longo da última década e a Copasa ao longo dos últimos anos.